Fala pessoal, estamos aqui, né? Vamos dar ideia a esse curso que eu pretendo passar para vocês, que é de introdução ao carrom, técnica de vassourinha. Mas antes de começarmos, eu preciso me apresentar. Então, eu me chamo Stevenson Menezes, eu sou músico percussionista. A minha raiz de musicalidade começou na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, em fanfarra, bandas marciais. Daí que vem minha essência de musicalidade. Comecei aí. Desde lá então fui pro Cláudio Santoro, fiz um curso de percussão popular por volta de 2012, 2013. E desde lá segui uma musicalização profissional. Comecei a tocar na noite, em eventos particulares, etc. Hoje em dia eu participo do projeto Manacanto, que é um projeto intercultural daqui da cidade de Manaus com a Suíça. Nós já fomos 2 vezes para lá, foi em 2018 e 2019. E tem uma previsão para ir esse ano, por volta do mês de agosto ou final do ano. É um projeto instrumental, com percussão, violão, piano e o saxofone. É um quarteto. E lá na Suíça, juntamente a esse projeto paralelo instrumental, a gente faz um projeto com os coros masculinos da cidade de lá. De algumas cidades, na verdade. E atualmente eu estou com um projeto paralelo, que é o projeto do instrumental Rafael Moraes e Stevenson Menezes, que é de violão e percussão. Recentemente nós passamos para a final do Festival de Jazz, que está com uma previsão de acontecer meados de agosto, por volta de agosto. Então nós tivemos a honra de ser classificado para a final e estamos muito ansiosos para este grande evento. Então, resumindo, o meu contato com o carrom, ele começou na igreja, ali em 2012. Foi quando eu conheci um amigo que tinha um ministério de música e ele sabia que eu era percussionista, mas só que minha especialidade era bandas e fanfarras, eu ainda não tinha contato com a música popular. Quando ele me falou do carrom, que ele tinha um carrom que ele construiu, e ele sabia que eu era percussionista e me convidou a fazer a experiência. Desde lá, então, eu aceitei o desafio. Foi quando eu tive meu primeiro carrom, entre aspas, que era do amigo meu, que ele deixava comigo, e a gente fazia essa musicalidade junto. Foi quando eu tive meu primeiro contato. Desde aí, eu vi acho que um vídeo na internet sobre vassourinha, o cara tocando vassourinha, mas foi de uma forma muito diferente. Foi mais ou menos assim, nessa pegada, mais ou menos assim. E desde lá então, como eu já tinha a minha essência de bandas e fanfarras, que tem a pegada traditional grip, que eu vou explicar mais lá na frente, que é essa pegada aqui, eu pensei de uma forma semelhante para a mão direita. Foi quando eu adaptei a minha técnica, essa pegada que eu uso. E essa que é a proposta que eu venho trazer nesse vídeo para vocês aqui, de técnica de vassourinha, na minha perspectiva. Então, dando o início ao nosso curso, a primeira parte eu venho trazendo a ideia da história do carrom, né? Antes da gente tocar, a gente tem que saber a ideia do nosso instrumento que a gente vai tocar. Então, o carrom, ele vem do espanhol, né? Então o J, ele tem um som de R, carrom. Dizem que é o significado de caixa. Então, trazendo essa ideia de caixa, vamos voltar para a ideia da colonização, do período da colonização da África para a América. Foi quando, nesse período, os escravos ali do lado ocidente da África vieram para o Peru e nessa transição, os escravos ali peruanos, como eles eram presos de sua liberdade de expressão, de sua arte, como já tinha influência na África, que era pelas danças, pelas percussões, os escravos, com essa essência artística, eles não tinham, eram privados de muitas coisas, né? Nós conhecemos a história da escravidão. Então, numa certa válvula de escape, no momento de liberdade ali, de intervalo, eles usavam as caixas de transporte de verduras, de frutas, etc.
eles transformavam a caixa em um instrumento percussivo. Então aí que vem essa ideia da caixa, do cajón, peruano, Peru, espanhol. Então o cajón vem dessa ideia aí. Então, até que teve uma pessoa chamada Paco de Lucia, que levou o cajón peruano para a Europa, especificamente na Espanha, quando ele fez a introdução do cajón à música flamenca. Na música flamenca já existia o ritmo, já existia o gênero, então o cajón só atribuiu a este gênero, onde o flamenco tem um sapateado, tem um tablete, onde tem o agudo e o grave. O cajón tem essa especificidade também, então ele só agregou. No Peru, o cajón ele já existia, já era da essência, já é da cultura, já é cultivado mesmo. Então já é da matriz, vamos dizer. No Brasil, o cajón ele já veio já com essa influência já meio, vamos dizer, de adaptação da bateria. Muitos dizem por aí, veio da adaptação da bateria. No Brasil, o cajón por dentro, ele tem uma esteira de bateria mesmo, aquela de 32 fios, 30 fios, que é de aço, que é por aí. No cajón espanhol, o cajón flamenco, são cordas de violão, que são por volta de 6 cordas. No cajón peruano não existe. Ele não tem nada por dentro. É apenas a madeira. E a essência mesmo da cultura da caixa mesmo. Então, no cajón peruano e o cajón flamenco, eles são tocados com as mãos, né? Antes da gente pegar a nossa técnica de vassourinha, nós temos que entender o espírito do instrumento, que vem com a ideia de ser tocado com a mão, que tem uma história por trás, né? Tem algo significativo. Teve um stays com a gente quando a gente for tocar. Então, o cajón peruano, ele tem um certo tipo de técnica, uma pegada, uma outra sonoridade. Quando eu falo de sonoridade, vem a questão do timbre. O que é o timbre? Que é a característica dos sons. Então, o cajón peruano, ele tem um timbre, ele tem uma característica de som. Ele é tocado mais aqui na ponta, não tem a esteira. Esse daqui, como vocês estão vendo, ele é um cajón flamenco. Ele já tem uma esteira por dentro. Mas só que ele já vem com uma pegada já brasileirada, vamos dizer, que já vem com uma esteira de aço por dentro, relembrando o som da caixa, né, da bateria ali. Primeiramente, nós temos que ter a ideia que cajón é diferente de bateria, não tem como eu adaptar a bateria no cajón. Isso já vem questão de interpretação do artista, de uma identidade que o artista constrói em cima do instrumento, de propor algo diferente. Então, no cajón flamenco existe uma outra técnica também, que é tocado mais com a questão dos dedos, as mãos posicionadas mais aqui, mais relaxado, essa pegada. No Brasil, já vem outros tipos de adaptações, já vem com pedais, essa ideia de colocar o pedal aqui, geralmente muita gente usa assim também, eu estou usando agora ultimamente. É uma forma de trazer uma nova proposta. A questão da organologia do instrumento, ele vem formado por cinco lados de madeira, né? E por trás ele tem um furo, que seria a questão da acústica, né? Para sair o som mais grave, etc. E na frente, isso aqui se chama tapa. Tem gente que chama de tampa, tem gente que chama de pele, mas usualmente é tapa. A minha tá desgastada por conta da técnica que eu uso, que é de vassourinha. Eu gosto da sonoridade. E essa técnica que eu vou propor para vocês. Então, técnica. Falando de técnica, vou trazer algumas sugestões e do que eu uso, do que eu já vi também, mas este vídeo é mais voltado à minha técnica, né? Mais uma forma de trazer uma ideia nova para você que está aprendendo, ou que já é músico, percussionista, ou que é músico de outra área, de outro instrumento, que queira trazer uma nova proposta para a sua musicalidade. Então, a minha técnica é de vassourinha. É uma vassoura de caixa normal, retrátil, aquela que volta. Existem vários tipos de vassourinha, que é essa
de ferro, a minha é de ferro. Existe de aço e existe uma de nylon, que é o plástico, seria de plástico, que é um pouco mais grossa, que tem fininha, tem várias versões. Eu gosto dessa daqui, que é vassoura de bateria mesmo, conta de ser retrátil, por conta de conservação mesmo, poder utilizou, guardou. A questão do grave, como eu compro uma vassoura de bateria normal, ela vem sem um grave. As vassouras que tem no mercado, algumas, o grave ele não me agrada. Questão da sonoridade, como eu falei. Que eu busco uma sonoridade mais refinada, que seja adaptada a várias linguagens, a vários gêneros. E que seja uma sonoridade que eu sinta confortável. Então foi quando eu comentei da minha história no início, quando eu comecei na igreja, um certo tipo de um ensaio, eu não tinha o grave, então eu passava uma fita, alguma coisa assim. Quando eu vi isso daqui jogado no canto, eu olhei pro lado assim, aí olha, dá pra fazer um grave. Foi quando eu peguei, cortei. Isso aqui é aquelas esponjas de ar-condicionado que colocam entre o fio. Foi quando eu peguei, cortei e originou isso daqui. E eu pensei em adaptar para baqueta. Foi quando veio essa ideia de adaptação do bumbo. E eu fui e testei. Foi quando tirei o grave. E eu gostei desse grave. E desde aí, então, me adaptei a esta ideia. Foi daí que surgiu essa baqueta, onde eu adaptei para a minha técnica. Então, continuando essa ideia do grave do bumbo, como eu já adaptei para vassourinha, eu pensei num outro tipo de borracha, pensando nessa ideia da esponja de ar-condicionado. Eu conheci uma outra esponja, foi quando eu adaptei para fazer o pedal pro carrom, para fazer o grave no carrom. Eu tocando com o pedal, que é essa ideia do pedal invertido, tocando com o calcanhar. Foi quando eu tive essa ideia de adaptação. Aí aqui eu posso botar uma caixa, aqui eu posso tocar até no carrom mesmo. Eu já faço adaptação da minha mão direita para o meu pé direito. E aqui eu fico livre para fazer um prato, um hi-hat, um chimbal, uma condução, outra forma de independência. Aqui eu posso botar uma caixa e com essa finalidade. Mas esse não vem ao caso do nosso vídeo. É só uma ideia de como podemos trazer sugestões de sonoridade para o nosso carrom em si e do que eu faço cotidianamente. Então, a pegada que eu uso na vassourinha vem daquela essência, como eu comentei no início de como começou minha musicalidade, que foi em bandas e fanfarras. Eu tocava muito em traditional grip, uma pegada americana, que vem ali de bandas e fanfarras, que vem nessa pegada aqui. E a mão direita seria isso daqui, na pegada natural, na match grip. Então, traditional match grip seria isso daqui. Como eu queria tocar o carrom com essa pegada aqui eu não achei muito confortável para mim ficar tocando assim. Então eu adaptei a minha mão direita no traditional grip também. Então ficaram as duas mãos com o traditional grip. Seria mais ou menos isso daqui. E eu faço essa adaptação para o carrom. Então eu penso em traditional grip. A baqueta fica entre o dedo anelar e o dedo médio. E entre o polegar e o indicador. Isso daqui. Tem gente que usa a baqueta com indicador assim. Tem gente que usa com indicador. Tem gente que usa na pegada match grip, na pegada natural. Seria isso. Tem gente que usa aqui. Tem gente que usa aqui na pegada como se fosse um pouco meio lateral assim. Uma pegada alemã seria mais ou menos isso. E uma traditional na mão esquerda. Tem várias formas de você adaptar a sua pegada. Depende muito do músico. Então, o que eu vou propor para vocês é o que eu uso, que é essa pegada das duas no traditional. Adaptação para o carrom. Eu fico relaxado, eu não preciso estar aqui ficar baixando,
Aqui eu fico confortável, consigo tirar aqui. E aqui eu tenho a praticidade, vamos dizer, de ter um reforço do dedo médio e dedo indicador. Isso me ajuda, assim como eu tenho aqui na caixa. Aqui eu fico com essa ideia de tocar uma caixa aqui também. Aí aqui, ó, aqui eu já toco já pensando aqui também, eu faço adaptação quando eu venho pro prato, eu já toco aqui com o indicador, depende muito da pegada. Mas pro carrom é essa pegada aqui. A questão de ergonomia da postura, isso é essencial. A coluna tem que estar reta. É óbvio que a gente não vai tocar assim eternamente. Mas quanto mais tempo a gente ficar, vai ser muito melhor para a nossa saúde. Então aqui eu fico relaxado. Postura, coluna reta, beleza? Voltando para o carrom, vassourinha. Agora como é que eu vou tirar a sonoridade no carrom nessa pegada aqui, nessa técnica de vassourinha que eu estou propondo para vocês. Então como é que fica a questão da sonoridade no carrom? Lembrando, pegada traditional, nas duas mãos, esquerda e direita, baqueta aqui, esponjinha aqui do bumbo, beleza. Seria a mesma ideia de tocar com a mão. Aqui eu toco com essa ideia aqui, com a mão relaxada, esse final da palma, aqui no final do carrom, e o dedo sobrando. Então, onde termina a minha palma, é o campo que eu vou tirar a sonoridade do carrom. E eu tenho essa mesma ideia para a vassourinha. Aonde com o bumbo, aí aqui com a pressão da mola, a minha pinça seria aqui, ó, entre o polegar e o indicador, seria a minha pinça aqui, ó. Seria essa a ideia da pinça, mas eu faço a adaptação para cá, pro carrom. Seria essa a ideia. Então, eu pensando nessa região de sonoridade aqui, é aqui que eu vou fazer toda as características de timbres do carrom. Aqui eu tiro o grave. Se eu descer mais um pouco, eu tiro um grave mais abafado. Percebam que sempre vai ter essa ideia de vassoura, esse chiado. Então aqui, ó, eu já tiro um grave mais alto. Aqui um grave mais abafado. Subindo, já tem uma ideia de caixa, que seria o rinchote. Com a mão, seria algo parecido como um chicote, onde eu encosto a primeira parte e chicoteio com o dedo. Seria isso. Isso é o rinchote. Eu pensando na baqueta, seria a mesma coisa. Isso aqui seria questão de acentuação. Quando eu fosse querer acentuar, eu pensei em shot, ó. É óbvio que o carrom ele vai se deteriorando. É notório aqui no meu carrom já a questão das marcas de eu tocar com essa técnica. Isso é uma escolha do músico, é uma opção. Então para mim não é problema, questão estética, eu penso na sonoridade. E questão eu posso trocar a tapa. A pele do carrom, a tapa, eu posso trocar. Geralmente eu tive um outro carrom que durou uns 5 anos comigo, só tocando com vassourinha. Beleza? Então continuando. Aqui eu tenho o assento. Aqui ó, um pouco mais pro canto do carrom. Um som mais seco, sem esteira. Aqui já tem mais esteira. Então grave, médio e agudo. Grave, médio, agudo. Seria mais ou menos isso. Tudo na pegada. Percebam que é muito discreto esse toque da mola aqui, ó. Essa pressão que eu faço. Eu não fico tocando assim com o dedo. Como se fosse uma baqueta normal, assim, na pegada francesa. Como se fosse assim. Nessa ideia. Na verdade, eu uso o pulso também como apoio. O antebraço aqui, ó. O pulso também conta muito nessa pegada aqui, ó. Nesse movimento chicoteado. Isso aqui conta muito. Isso conta muito. Então, só para trazer novas sugestões, ultimamente eu estou usando um ganzá aqui na minha perna esquerda, onde eu preencho minha levada. E aqui
uma meia-lua no pé direito, onde eu coloco aqui, tudinho. E aqui eu consigo fazer o molho. Eu faço um molho, uma condução, que eu tenho uma base para mim. E aqui, enquanto eu faço outras coisas, e aqui eu faço uma certa contraponto, algumas marcações de um acento, que seria a minha lua. Enquanto eu faço um molho, eu vou dar um exemplo no baião. Ó. Beleza? Aqui, por exemplo, na minha forma de tocar, eu já coloco aqui um pratinho. Quando eu venho pra cá, eu me sinto confortável já com essa pegada aqui, ó. Mas eu já tô na minha pegada original mesmo. Seria o traditional, seria isso daqui. Seria isso. Então, é uma gama de possibilidades que isso aqui me propõe a fazer. Hoje em dia eu tô com uma outra proposta de ir mesclando as pegadas, tanto na traditional como na match grip. Quando eu tô tocando aqui, eu giro e faço outra condução, mas isso já é uma proposta que eu tô fazendo ultimamente. Mas no início da minha vivência com o Cajon, foi sempre essa pegada aqui. Hoje em dia eu consigo fazer isso porque eu já estou meio confortável, me sinto confortável com isso daqui e a partir de então eu me proponho a fazer novas ideias, novas jeitos de pensar, nova musicalidade, buscar outras sonoridades. Então depende muito, varia muito. A pegada não tem a pegada certa, a pegada errada. Você tem que pensar no que é confortável para você. Pode ser assim. Você tem que pensar primeiramente na sua condição de saúde, de uma forma que não fique muito aqui. Eu já vi músico que senta no carro, o carro é só bater, não sei o que e tal. Chega aqui e toca carro assim, já vi. Ó, olha a questão da postura como eu tô. Então eu tenho que pensar na região, eu tenho que conhecer o instrumento. Eu conhecendo o instrumento, eu sei que a partir daqui eu consigo tirar um grave. Ó, e olha a postura que eu tô. Beleza? Então, primeiramente, antes de eu tocar com vassourinha, eu tenho que ter o domínio da minha mão. Eu quero logo tocar com vassourinha. Beleza, você tocando com a mão, tendo ali a ideia da sonoridade do instrumento. Quando você for para a vassourinha, você vai pensar nessa sensibilidade que você adquiriu com a sua mão. Então eu penso muito nisso, uma coisa vai puxando a outra, não é chegar e simplesmente pulando as etapas. Você tem que ir já tendo uma base de estudos e de convivência com o próprio instrumento. Eu quero tocar com a mão direita, com a mão esquerda, você pode também. Não gostei dessa pegada, essa aqui fica mais confortável, isso aqui eu consigo acelerar, consigo fazer mais rápido, depende muito de você, você vai se conhecendo. Então a música é isso que é o lado bom da música, você tá sempre aprendendo. Na música, se você não estiver estudando, você fica parado, na música sempre tem alguma coisa para desenvolver, uma nova forma de pensar, sempre buscar novas sonoridades. Então é isso aí. Então, continuando a nossa ideia, como a gente já passou ali pela ideia da técnica, da história do Cajon, de como eu posso formular minha técnica, onde eu me sinta confortável para tocar, eu vou pensar em uma base para onde eu tenho esses conceitos, toda essa contextualização ali da história, etc e tal, onde eu tenho agora a questão da base muscular, já tenho aqui a base mental, o entendimento mental, agora falta o quê? Entendimento físico, ali onde vem a memória muscular, etc. Então, antes de tocar, de fato, nós precisamos entender alguns conceitos que sejam relacionados à música, a questão de percussão, etc.
vou ser bem, vou fazer aqui de uma forma bem sintetizada. Seria, eu acho que para um percussionista é ideal a gente ter isso como base. Seriam uns 4 conceitos, que seriam pulso, a métrica, o andamento e o ritmo. Pensando em pulso, o pulso seria o quê? Como dizer, o pensamento do senso comum, é o coração da música. Quando eu escuto qualquer música, sei lá, parabéns pra você, parabéns pra você. Isso daqui seria o pulso. Todo mundo tá batendo palma. Isso seria o pulso. Então, essa ideia do pulso é como se fosse a menor parte fragmentada da música. Eu tenho ali a música todinha, quando eu vou fragmentando em uma marcação, seria esse pulso. Seria isso. Por isso que é engraçado quando alguém bate a palma em tempo diferente ou em pulso diferente. Eu tô batendo aqui, parabéns, tem outra pessoa, parabéns pra você. Totalmente fora de conexão com as outras pessoas que estão no pulso. Então essa é a ideia essencial que devemos pensar quando a gente for tocar com alguém, quando a gente for fazer alguma música, a gente sentir o pulso da música, o coração da música. Então seria isso, a menor parte fragmentada da música, ali onde eu sinto o pulso. Eu posso sentir o pulso aqui, parabéns pra você, mas aqui eu tenho muita nota. Eu vou diminuir nessa data, seria isso aqui. Isso seria o pulso. A métrica é onde vem, métrica vem de medida, né? Então vem onde eu faço onde eu vou medir, onde começa e termina um certo pulso, onde é um tempo forte e onde é um tempo fraco em cima do pulso. O pulso tá aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou pode ser em 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por exemplo, tem a música lá do Piratas do Caribe, que é para pam pam para pam pam para pam 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a métrica, tá em 6. E o pulso tá aqui. Seria mais ou menos isso daí. Então, essa é a ideia. O andamento já vem relacionado com a velocidade da música. Então eu posso tocar aqui, ó. Parabéns. Tarará. E eu vou mudando, ó. Então tá junto. Pulso, andamento. Seria isso. A questão do ritmo já vem com a essência de significação que tem em cima disso. Por exemplo, já é uma estrutura fragmentada também, que fosse uma estrutura temporal já formada, O ritmo, por exemplo, eu sei que o baião é tum, 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 pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, 2. Seria isso. Aqui, 1. O pulso eu tô fazendo no pé direito. Então, onde eu faço tempo grave, onde eu faço a nota grave e a nota aguda, onde eu estruturo ali de forma temporal, no tempo, contando 1, 2, 1, 2, tum, tum, cá, tum, tum, cá, tum, tum. Onde eu estruturo isso, essa estruturação que eu faço, isso se dá o nome de ritmo. Por exemplo, o samba. O samba a gente tinha aquela ideia do teleco-teco, né? Aquela tac, 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 tac. Estou estruturando aqui o ritmo e o pulso está aqui. Tac, 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 papato, tac, 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 papato, pá. Por exemplo, voltando aqui para nossa ideia aqui do região norte, carimbó. Tum, cat, 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 cat. O pulso está aqui. Ó.
Seria isso. Seria essa a ideia. Então, a gente entendendo essas questões de base, antes da gente tocar qualquer coisa, a gente precisa entender essas ideias aí. Então, quando eu for executar algum exercício, eu tenho que pensar nisso. No pulso, qual é o andamento, onde eu posso inserir isso dentro de um ritmo, qual é a métrica do que eu estou fazendo, se ele é contado em 3, se ele é contado em 4, e etc. Então, essa é a ideia. Então, outra questão fundamental que eu trago de base seria a gente dividir as notas em cada pulso, ou cada batida em cada pulso. Acho que essa é uma ideia primordial antes da gente tocar, fazer qualquer coisa, a gente ter essa noção de base. Aí já vem desde a questão da sonoridade, a questão dos conceitos, do que a gente, como percussionista, a gente tem que estar ali na essência, e essa base física, vamos dizer, essa memória muscular que eu vou estar desenvolvendo. Então aqui, eu pensando num pulso e um andamento qualquer, por exemplo aqui, fazer mais lento para a gente ter um entendimento melhor. Eu vou fazer em cada pulso uma nota por pulso, depois 2 notas por pulso, depois 3 notas, depois 4 notas. Acho que a gente tendo isso como base, a gente tem uma gama de possibilidades de fazer outras variações com notas em cima dessas bases aqui. Matematicamente, a gente pode pensar, 1 eu posso dividir, 2 eu posso dividir, eu posso multiplicar, fazer 4 batidas em cima do 2, eu posso fazer 6 batidas em cima do 3, fazer 8 batidas em cima do 4, assim vai. Vou dar um exemplo aqui na prática. Então, continuando essa ideia de base, quando a gente vem já pegando os conceitos de pulso, de ritmo, de andamento, de métrica, trazendo aqui para um exercício físico, onde a gente vai condicionar nosso corpo a ele ter um vocabulário, para a gente ter, como a música é uma linguagem, a gente precisa criar um vocabulário, algumas palavras, diante de a gente conversar com outros músicos, conversar com uma música, fazer essa troca de linguagem. Então a gente precisa aprender um abecedário, vamos dizer, algumas palavras, algum vocabulário. Então, essa ideia, como eu falei, da divisão de notas por tempo, ou por pulso. Quando eu trago 1, 2, 3 e 4. O ideal, a gente sempre está treinando com o metrônomo. O que é o metrônomo? É o que faz a medida de algum pulso, é o que dá o pulso pra gente. Eu tenho o exemplo simples no celular. Aqui, ó. Essa nota mais aguda é o primeiro tempo. Eu adaptei aqui para ser numa métrica de 4, uma contagem de 4. Então ele está me dando o pulso e o andamento aqui. Ele não está me dando o ritmo. Então tem os 3 conceitos aqui. O ritmo eu vou criar depois, é uma estrutura e tal, onde eu vou criar em cima do pulso aqui e dessa métrica. Ele já está me dando andamento. O andamento, ele está em 50 BPM. O que é BPM? Batida por minuto. O nome desse aplicativo é Metrônomo. Tem vários aplicativos no celular, Android, etc. Você baixa o aplicativo Metrônomo. Eu coloquei aqui 50 BPM. Ele está me dando. Esse mais agudo, pi, é o primeiro tempo. Então, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, já entendi, já internalizei ali o pulso. Agora eu vou fazer o exercício de base, que seria uma batida acompanhando o pulso. Uma batida em cada tempo. Então eu vou esperar o quê? O primeiro tempo. Eu vou fazer uma batida. 2, 3, 4. Primeiramente eu conto. 1, 2, 3, agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa primeira parte eu vou fazer aqui, ó, na parte da caixa. Mas eu posso fazer também só no bumbo. 3,
4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois eu posso fazer o quê? Voltando para a caixa. Mas beleza. Agora eu vou fazer 2 batidas em cada tempo. 2, 3, 2 batidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Agora a gente vai fazer o quê? De 3 batidas. 3 notas em cada pulso, em cada tempo. Conto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, grave. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensando nisso. Agora eu vou fazer o quê? 4 batidas em cada tempo. Vou contar. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Teve essa ideia já inicial, esse reconhecimento com o pulso ali do meu corpo, com o que está sendo proposto, com esse andamento, onde eu tenho esse reconhecimento. Beleza. Eu venho para uma segunda parte. Que seria o quê? Essa alternância do exercício, onde eu faço aqui do médio, eu estou fazendo médio, eu não estou acentuando, fazendo mais agudo e tal, mais forte. Estou indo aqui relaxado. Nessa ideia. Então, eu venho alternando. Vou dar exemplos alternando nesse exercício que a gente fez. De 1, de 2, de 3, de 4. Primeiro. 1, 2, 3. Vou alternar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 2. 1, 2, 3, 4. Voltou. 2, 3. De 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então essa é a ideia de alternando. Aí eu que posso fazer o quê? Eu associando uma ideia, uma dica essa dica valiosa, muito interessante. É de nós associarmos, parar aqui o metrônomo, de nós associarmos cada batida com uma palavra da língua portuguesa mesmo. Pela quantidade de sílaba, eu vou associar com a quantidade de batida. Por exemplo, quando for uma, eu posso associar com pão, ok? Uma sílaba. Pão, 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 pão. Isso me ajuda a condicionar melhor minha mente, onde eu vou associando, esquematizando. Isso é uma questão já psicológica, onde eu consigo formular atalhos da minha memória. Na segunda batida, quando eu tenho duas, que é o quê? Duas batidas, uma palavra de 2 sílabas. Eu associo com casa. Então, casa, 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 casa. De 3 batidas, seria o quê? Eu associo com jaraqui, banana, e assim vai. Jaraqui, 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 e assim vai. De 4, uma palavra com 4 sílabas. Eu associo com chocolate, chocolate. Então, chocolate, 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 chocolate. Apesar de eu estar tocando, mas na minha mente eu estou pensando nisso, onde eu busco uma forma de atalho para minha memória. Beleza? Então, agora, nesse outro momento,
eu vou dar uma ideia de uma base onde eu vou construir ideias de sonoridade a partir desse exercício aqui. Seria uma outra base de sonoridade, uma base para a nossa sonoridade. Aquilo foi uma base de exercício, de mecânica de movimento. Agora que eu vou entrar melhor nessa ideia de mecânica do movimento dentro da base, que a gente pode fazer. Pegando esse exercício de base aqui, eu posso fazer isso dentro de uma mecânica de movimento, onde eu crio ali eu crio abordagens de fazer minha própria sonoridade. Eu vou dar uma ideia do que eu faço na minha técnica, no que eu proponho. Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte do vídeo, né? Para deixar um gostinho de quero mais aí para nossa segunda parte. Então, nessa primeira parte eu falo a questão da base, nessa questão da história ali, questão da sonoridade, da técnica, onde eu proponho isso para vocês. Só para a nossa segunda parte ficar focado mais na questão prática mesmo, de como seria a aplicação em ritmo, em rudimento, nas variadas linguagens. Onde eu vou falar mais sobre inversão de acentos, mãos alternadas, independência, nessa ideia aí. Beleza? Até a próxima.